Salve, salve, meus cafeinados! Bom dia para todos vocês, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Cafeinando, quadro aqui onde eu falo um pouquinho sobre o que está acontecendo na minha vida, o que eu ando pensando aí durante a semana. E antes da gente começar o papo de hoje, já vou pedir para você deixar seu like e também já comentar aqui tudo que você sentir durante o vídeo, tudo que você achar legal, tudo que você estiver também vivenciando aí, tá bom? Como eu disse, quadro hoje a gente vai falar sobre reclamações, sobre o fato de parar de reclamar. Qual que é a grande ideia do negócio? Essa semana eu tava aqui, nas minhas correrias da semana, do dia a dia e tal, e eu reparei um ponto muito importante. Algumas coisas começaram a acontecer bem legais aqui, por exemplo, no cenário vocês podem ver que tem algumas coisas que estão mudando e tal, e minha vida está correndo muito bem, obrigado, e eu percebi que eu reclamei menos, e estou reclamando cada vez menos do que eu não tenho, e passei a agradecer as coisas que eu tenho e que eu luto para conquistar, né? Um fato muito importante disso é que eu também mudei, por conta disso, o meu estado de espírito. Hoje em dia eu me sinto mais feliz, mais alegre, mais contente, e eu comecei a reparar algumas coisas, né? Quando você passa muito tempo reclamando, meu dia hoje não foi bom, nossa, meu trabalho não foi bom, putz, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Eu percebo que isso faz com que você tenha um estresse aumentado, você fica frustrado muito fácil, você tem uma mudança de foco muito grande. Eu vou falar sobre essa mudança de foco e você começa a viver um ambiente com uma energia muito pesada, uma energia que não vai fazer com que você tenha ânimo para conquistar ou para chegar naquele objetivo que você quer. Quando eu parei de reclamar e comecei a fazer, eu comecei a reparar que eu não tinha tempo para reclamar. Quando sobrava um tempo, era para celebrar alguma conquista ou para celebrar ou agradecer por um dia legal, por uma ação legal que eu fiz, por alguma coisa legal que aconteceu no meu dia, né? Então, eu comecei a reparar que isso fez com que eu tivesse menos estresse, que eu tivesse mais ânimo, que eu tivesse mais foco e que eu tivesse mais paixão pelo processo das coisas acontecerem. Que foi o que eu falei sobre a mudança de foco. Quando você está reclamando muito, você está focado num resultado que às vezes não vem. E muita gente quer esse resultado para ontem, tá? Começa a fazer academia e daqui 2 dias não veio o shape e o cara já começa a reclamar. Ou então começa a estudar alguma coisa, passa 5 dias, 6 dias, ele acha que ele não aprendeu nada. Ou até mesmo na nossa vida, chegar no fim da semana, igual eu falei pra vocês, ter aquela sensação de não fiz nada, sabe? Putz, minha semana passou e eu não consegui fazer nada, né? Isso se chama mudança de foco, né? Quando você começa a agradecer pelas coisas que acontecem, né? Você começa a ter uma paixão pelo processo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Quem me acompanha no Instagram, aliás, me segue lá no Instagram, porque lá eu posto bastante coisas, coisa pra gente dar risada, pra gente conversar, enquete sobre conteúdos e tudo mais, tá? Me segue lá, @VitorCafé com 2 Fs. Quando eu estava essa semana no Instagram, eu comecei a fazer uma brincadeira sobre o meu produto, né, que é o controlezinho aqui, que estava preso no correio, né? No começo eu fiquei bravo, porque não tinha chego, comecei a reclamar que não sei o quê. Só que nessa de começar a reclamar, eu percebia que eu passava os dias mal, porque eu estava reclamando e bravo com alguma situação que não dependia de mim, era um fator externo. E aí eu comecei a não reclamar e fazer brincadeira. Comecei a postar vídeo, comecei a brincar, comecei a postar vídeo com brincadeira da música do Jota Quest lá, né? E aí a gente começou a dar risada sobre, comecei a receber um monte de feedback de vocês. Comigo também aconteceu isso, aquilo. Acabou ficando engraçado e o produto chegou do mesmo jeito. Então assim, quando eu parei de reclamar, eu percebi que a vida começou a andar. Eu tenho alguns exemplos de pessoas que pararam de reclamar e começaram a fazer e acontecer. E a vida dessas pessoas também melhoraram, tá? Eu vou ver se eu consigo trazer algumas pessoas aqui no decorrer da semana ou no próximo vídeo para dar um testemunho também sobre isso. Pensando nesse ponto de parar de reclamar e de fazer as coisas acontecerem, eu comecei a ficar menos estressado, comecei a ficar mais alegre, comecei a ter mais criatividade, porque aí uma mente que não reclama e trabalha tem mais criatividade. Mas eu também fiquei bem mais cansado porque minha semana foi bem mais produtiva. Então, assim,
Por que eu falo tudo isso pra vocês? Quando a gente trava a nossa mente em reclamar, a gente trava a nossa vida em um monte de coisas. Você não tem ânimo pra fazer, você não tem vontade pra fazer, você não tem nenhum pingo de interesse em fazer e só reclamar. Então, algumas dicas para que você pare de reclamar é o seguinte: muda de ambiente. Às vezes o ambiente que você está ele não é propício para que você agradeça pelas coisas que estão acontecendo. Às vezes você está do lado de pessoas negativas, às vezes você está do lado de um ambiente que está lotado dessa energia que não faz com que você progrida na vida, tá? Então, primeiro passo, muda de ambiente. Segundo passo, controla seu estresse. Quando você vê que você está muito estressado, muito abalado, tenta dar uma controlada, faz alguma coisa para distrair, quebra um pouco a rotina. Você está vindo numa rotina ruim, você quebra essa rotina, faz alguma coisa que você gosta, gasta um pouco do seu tempo, da sua agenda do dia, mas tenta controlar o seu estresse, porque isso vai fazer com que você tenha melhoras ali no seu corpo, no seu organismo. Isso é estudo, tá? Isso é estudo. Dizem até que melhora a circulação sanguínea, é uma parada bem doida. Eu não sou especialista para falar, então não vou entrar muito a fundo nesse assunto. E o terceiro passo que eu sempre falo para as pessoas: observe o seu redor, tá? Ao invés de você estar reclamando por algo que você não tem, por que você não está agradecendo por algo que você tem, por algo que você conquistou? Muitas vezes, muitas pessoas reclamam, por exemplo, eu quero arrumar minha casa, nossa, minha casa tá assim, minha casa tá assim. Você tem uma casa. Quanta gente não gostaria de ter uma casa? Quanta gente não gostaria de estar embaixo de um teto? E agradecer por esse teto estar em cima da sua cabeça. Então, comece a agradecer pelas coisas que você tem. Uma das coisas que eu reparei muito, que era um projeto que eu queria fazer, era esse projeto que eu faço aos sábados no Instagram, de dicas de periféricos. Eu queria fazer há muito tempo, eu não fazia porque eu não tinha dinheiro para comprar periférico novo. Quando eu parei de reclamar, comecei a observar meu ambiente, comecei a agradecer pelo que eu tenho, eu reparei que eu tinha muito conteúdo. Já fiz do fone, já fiz o controle e vou fazer de muitas outras coisas que eu já tenho, porque é isso que faz com que você tenha propriedade para falar. É você saber o que você tem, saber falar sobre aquilo e colocar aquilo para fora de uma forma mais legal e mais importante de tudo, com o coração, porque é alguma coisa que você gosta de fazer. Então essas 3 dicas aí para você melhorar um pouco essa sua questão de reclamar, é uma parada normal, tá? Isso é do ser humano, a gente tende a reclamar quando a gente tá triste e agradecer quando a gente tá feliz. Então, sabendo disso tudo, conhecendo um pouquinho mais sua mente, você vai fazer com que isso fique cada vez mais fácil para que você tire isso de dentro de você. Parando de reclamar, os resultados vêm, tá bom? Bom, gente, é isso. Isso é só uma das coisas que está acontecendo na minha semana, na minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você é uma pessoa que reclama muito, que vê isso também, fala, nossa, realmente eu tenho tanta coisa e eu reclamo de tantas outras que eu não tenho. Se você é uma pessoa que já passou por isso e esse vídeo te ajudou de alguma forma que seja, comenta aí, deixa eu pensar numa palavra legal, comenta. Hoje a gente vai comentar outra coisa, a gente vai comentar Batman. Tô com o negócio do Batman na cabeça porque eu tava falando com meus amigos sobre os filmes que vão sair em 2024, então tô com isso na cabeça. Comenta Batman, ninguém vai entender nada, tá bom? Não se esquece, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos. Se você sentiu alguma parada no meio desse vídeo ou durante o vídeo, comenta aqui embaixo que eu quero saber também pra gente conversar, tá bom? E até semana que vem. Tamo junto!